Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 3. Capítulo 4 a 6. Você vai ouvir agora a leitura integral dos capítulos 4 a 6 de Frankenstein, de Mary Shelley, a parte da obra em que a narrativa abandona definitivamente a inocência da juventude e entra no território sombrio das descobertas proibidas. Aqui, acompanhamos Victor Frankenstein no auge de sua paixão pela filosofia natural e pelos segredos da vida, enquanto suas pesquisas o conduzem a um limiar que nenhum ser humano deveria atravessar. Nestes capítulos, testemunhamos sua transformação, o entusiasmo científico dá lugar à obsessão, e a busca pela compreensão da vida o conduz às câmaras mortuárias, ao isolamento e ao abandono de tudo aquilo que um dia lhe foi caro. É aqui que Victor revela, pela primeira vez, o método sombrio e o esforço exaustivo que o levaram a criar sua obra mais terrível, e é aqui também que presenciamos o instante decisivo em que a criatura abre os olhos. Após a realização desse feito monstruoso, segue-se o colapso, horror, doença, delírio e a lenta recuperação trazida pela amizade fiel de Henry Clerval. Enquanto Victor tenta recompor sua sanidade, o ouvinte percebe que nada daquilo que foi criado pode ser desfeito, e que o mundo de Frankenstein jamais voltará a ser o mesmo. Estes capítulos marcam o ponto de não retorno, o momento em que o sonho científico se converte em pesadelo, e a ambição que prometia glória se revela fonte de desgraça. Aqui, o ouvinte é convidado a entrar no laboratório, a presenciar o nascimento do impossível e acompanhar os primeiros ecos da culpa que perseguirá Victor até o fim de sua história. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Capítulo 4. A partir deste dia, a filosofia natural, e particularmente a química, no sentido mais abrangente do termo, tornou-se quase minha única ocupação. Li com ardor aquelas obras, tão cheias de gênio e discernimento, que os investigadores modernos escreveram sobre esses assuntos. Frequentei as aulas e cultivei o convívio com os homens de ciência da universidade, e encontrei até mesmo em M. Krempe uma grande dose de bom senso e informação verdadeira, combinados, é verdade, com uma fisionomia e maneiras repulsivas, mas não por isso menos valiosos. Em M. Waldman encontrei um verdadeiro amigo. Sua gentileza nunca se tingia de dogmatismo, e suas instruções eram dadas com um ar de franqueza e boa natureza que bania qualquer ideia de pedantismo. De mil maneiras ele suavizou para mim o caminho do conhecimento e tornou as mais abstrusas investigações claras e fáceis ao meu entendimento. Minha aplicação foi a princípio vacilante e incerta. Ganhou força à medida que eu avançava e logo se tornou tão ardente e ansiosa que as estrelas frequentemente desapareciam na luz da manhã enquanto eu ainda estava ocupado em meu laboratório. Como me dediquei tão intensamente, é fácil imaginar que meu progresso foi rápido. Meu ardor era de fato o espanto dos estudantes, e minha proficiência o dos mestres. O professor Krempe frequentemente me perguntava, com um sorriso malicioso, como ia Cornelius Agrippa, enquanto M. Waldman expressava mais sincera exultação com meu progresso. 2 anos se passaram dessa maneira, período durante o qual não fiz nenhuma visita a Genebra, mas estava ocupado, de corpo e alma, na busca de algumas descobertas que eu esperava realizar. Só aqueles que as experimentaram podem conceber os encantos da ciência. Em outros estudos, você avança até onde outros já avançaram antes de você, e nada mais há a saber, mas em uma busca científica há alimento contínuo para descoberta e maravilha. Uma mente de capacidade moderada que se dedica de perto a um único estudo deve infalivelmente alcançar grande proficiência nesse estudo, e eu, que constantemente buscava alcançar um único objetivo e estava inteiramente absorto nele. Melhorei tão rapidamente que, ao final de 2 anos, fiz algumas descobertas no aperfeiçoamento de certos instrumentos químicos, o que me granjeou grande estima e admiração na universidade. Quando eu havia alcançado esse ponto e me tornado tão bem familiarizado com a teoria e a prática da filosofia natural quanto dependia das lições de qualquer dos professores de Ingolstadt, minha permanência ali já não sendo propícia ao meu aprimoramento, pensei em retornar aos meus amigos e à minha cidade natal, quando um incidente ocorreu e prolongou minha estadia. Um dos fenômenos que havia atraído particularmente minha atenção era a estrutura do corpo humano e, na verdade, de qualquer animal dotado de vida. De onde, eu me perguntava frequentemente, procedia o princípio da vida. Era uma pergunta ousada,
e uma que sempre foi considerada um mistério. Contudo, com quantas coisas estamos à beira de nos familiarizar, se a covardia ou a negligência não restringirem nossas investigações. Revolvi essas circunstâncias em minha mente e determinei doravante aplicar-me mais particularmente àqueles ramos da filosofia natural que se relacionam com a fisiologia. Se eu não tivesse sido animado por um entusiasmo quase sobrenatural, minha dedicação a esse estudo teria sido penosa e quase intolerável. Para examinar as causas da vida, devemos primeiro recorrer à morte. Tornei-me familiar com a ciência da anatomia, mas isso não era suficiente. Também precisava observar a decomposição natural e a corrupção do corpo humano. Em minha educação, meu pai tomara os maiores cuidados para que minha mente não fosse impressionada por horrores sobrenaturais. Não me lembro de jamais ter tremido diante de um conto de superstição ou de ter temido a aparição de um espírito. A escuridão não tinha efeito sobre minha imaginação, e um cemitério era para mim apenas o receptáculo de corpos privados de vida que, de terem sido sede de beleza e força, tornavam-se alimento para o verme. Agora eu era levado a examinar a causa e o progresso dessa decomposição e forçado a passar dias e noites em criptas e casas mortuárias. Minha atenção fixava-se em todos os objetos mais insuportáveis à delicadeza dos sentimentos humanos. Vi como a bela forma do homem era degradada e consumida. Observei a corrupção da morte suceder à face florida da vida. Vi como o verme herdava as maravilhas do olho e do cérebro. Pausei, examinando e analisando todas as minúcias da causalidade, exemplificadas na mudança da vida para a morte e da morte para a vida, até que, do meio dessa escuridão, uma luz repentina rompeu sobre mim, uma luz tão brilhante e maravilhosa, e ainda assim tão simples, que, enquanto eu me vertiginava com a imensidão da perspectiva que ela ilustrava, surpreendia-me que, entre tantos homens de gênio que haviam dirigido suas investigações à mesma ciência, somente eu tivesse sido reservado para descobrir um segredo tão assombroso. Lembre-se, não estou registrando a visão de um louco. O sol não brilha mais certamente nos céus do que é verdade o que agora afirmo. Algum milagre poderia tê-lo produzido, e ainda assim as etapas da descoberta foram distintas e prováveis. Após dias e noites de trabalho e fadiga incríveis, consegui descobrir a causa da geração e da vida, e mais, tornei-me capaz de conferir animação à matéria inanimada. O assombro que inicialmente experimentei com essa descoberta logo deu lugar ao deleite e ao êxtase. Depois de tanto tempo gasto em labor doloroso, chegar de uma só vez ao cume de meus desejos foi a consumação mais gratificante de meus esforços. Mas essa descoberta era tão grande e avassaladora que todos os passos pelos quais eu havia sido conduzido progressivamente até ela foram obliterados, e eu vi apenas o resultado. Aquilo que fora o estudo e o desejo dos homens mais sábios desde a criação do mundo estava agora ao meu alcance. Não que, como uma cena mágica, tudo se abrisse diante de mim de uma vez. A informação que obtivera era de uma natureza mais própria a dirigir meus esforços assim que eu os apontasse para o objeto de minha busca, do que a apresentar esse objeto já realizado. Eu era como o árabe que for enterrado com os mortos e encontrar uma passagem para a vida, auxiliado apenas por uma luz trêmula e aparentemente ineficaz. Vejo por sua ansiedade e pelo espanto e esperança que seus olhos expressam, meu amigo, que você espera ser informado do segredo que conheço. Isso não pode ser. Escute pacientemente até o fim de minha história, e você entenderá facilmente por que sou reservado sobre esse assunto. Não o conduzirei, desguarnecido e ardente como eu então estava, à sua destruição e infalível miséria. Aprenda comigo, se não pelos meus preceitos, ao menos pelo meu exemplo, quão perigosa é a aquisição do conhecimento e como é mais feliz aquele que acredita que sua cidade natal é o mundo, do que aquele que aspira a tornar-se maior do que sua natureza permitirá. Quando encontrei tão assombroso poder colocado em minhas mãos, hesitei por muito tempo quanto à maneira de empregá-lo. Embora possuísse a capacidade de conferir animação, preparar uma estrutura para recebê-la, com todas as suas intricacias de fibras, músculos e veias, permanecia uma obra de dificuldade e labor inconcebíveis. Duvidei a princípio se deveria tentar a criação de um ser semelhante a mim ou de um de organização mais simples. Mas minha imaginação estava exaltada demais pelo meu primeiro sucesso para permitir que eu duvidasse de minha habilidade de dar vida a um animal tão complexo e maravilhoso quanto o homem. Os materiais então ao meu alcance mal pareciam adequados a tão árdua tarefa, mas eu não duvidava de que acabaria por triunfar.
Preparei-me para uma infinidade de reveses, minhas operações poderiam ser incessantemente frustradas, e ao final minha obra ser imperfeita, mas quando considerei o aperfeiçoamento que cada dia ocorre na ciência e na mecânica, animei-me a esperar que minhas tentativas presentes ao menos lançassem as bases do sucesso futuro. Nem pude considerar a magnitude e a complexidade de meu plano como qualquer argumento de sua impraticabilidade. Foi com esses sentimentos que comecei a criação de um ser humano. Como a pequenez das partes constituía grande obstáculo à minha rapidez, resolvi, ao contrário de minha primeira intenção, fazer o ser de estatura gigantesca, isto é, de cerca de 8 pés de altura e proporcionalmente largo. Após tomar essa decisão e passar alguns meses coletando e organizando meus materiais com êxito, comecei. Ninguém pode conceber a variedade de sentimentos que me impeliram adiante, como um furacão, no primeiro entusiasmo do sucesso. Vida e morte pareciam-me limites ideais, que eu devia primeiro transpor e derramar um torrente de luz sobre nosso mundo escuro. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador e fonte, muitas naturezas felizes e excelentes me deveriam sua existência. Nenhum pai poderia reclamar a gratidão de um filho tão completamente quanto eu mereceria a deles. Prosseguindo essas reflexões, pensei que, se eu pudesse conferir animação à matéria inanimada, poderia, com o tempo, embora agora achasse impossível, renovar a vida onde a morte aparentemente havia destinado o corpo à corrupção. Esses pensamentos sustentavam meu ânimo, enquanto prosseguia meu empreendimento com ardor incessante. Minhas faces tornaram-se pálidas com o estudo, e meu corpo emagrecido pelo confinamento. Às vezes, à beira da certeza, eu falhava, ainda assim me agarrava à esperança que o dia seguinte ou a próxima hora poderiam realizar. Um segredo que apenas eu possuía era a esperança a qual me dedicara, e a lua contemplava meus labores à meia-noite, enquanto, com uma ânsia inflexível e sem fôlego, eu perseguia a natureza até seus esconderijos. Quem poderá conceber os horrores de meu labor secreto enquanto eu me embrenhava entre as umidades profanas do túmulo ou torturava o animal vivo para animar o barro inerte? Meus membros agora tremem, e meus olhos marejam com a lembrança, mas então um impulso irresistível e quase frenético me impelia adiante. Eu parecia ter perdido toda a alma ou sensação exceto por esse único objetivo. Era de fato apenas um transe passageiro, que apenas me fazia sentir com renovada acuidade tão logo. Cessando o estímulo antinatural, eu retornava aos meus velhos hábitos. Recolhi ossos de casas mortuárias e perturbei, com dedos profanos, os tremendos segredos do corpo humano. Em um cômodo solitário, ou melhor, uma cela, no alto da casa, e separado de todos os demais aposentos por uma galeria e escada, mantinha meu ateliê de criação imunda. Meus globos oculares pareciam saltar de suas órbitas ao atender aos detalhes de meu ofício. A sala de dissecação e o matadouro forneceram muitos de meus materiais, e muitas vezes minha natureza humana se voltava com repulsa de minha ocupação, enquanto, ainda impelido por uma ânsia que continuamente aumentava, eu trazia minha obra para perto de uma conclusão. Os meses de verão se passaram enquanto eu permanecia assim envolvido, corpo e alma, em uma única busca. Era uma estação belíssima, jamais os campos concederam colheita mais abundante ou as vinhas produziram vindima mais luxuriante, mas meus olhos eram insensíveis aos encantos da natureza. E os mesmos sentimentos que me faziam negligenciar as cenas ao meu redor faziam-me também esquecer aqueles amigos que estavam tantos quilômetros distantes e que eu não via há tanto tempo. Eu sabia que meu silêncio os inquietava, e lembrava-me bem das palavras de meu pai: sei que, enquanto estiveres satisfeito contigo mesmo, pensarás em nós com afeição, e ouviremos regularmente de ti. Deves perdoar-me se considero qualquer interrupção em tua correspondência como prova de que teus outros deveres estão igualmente negligenciados. Eu sabia bem, portanto, quais seriam os sentimentos de meu pai, mas não conseguia arrancar meus pensamentos de meu trabalho, repugnante em si, mas que tomaram domínio irresistível sobre minha imaginação. Eu desejava, por assim dizer, procrastinar tudo o que dizia a respeito aos meus sentimentos de afeição até que o grande objetivo, que absorvia cada hábito de minha natureza, fosse concluído. Então pensei que meu pai seria injusto se atribuísse minha negligência a vício ou defeito de minha parte, mas agora estou convencido de que ele estava justificado em conceber que eu não estaria totalmente isento de culpa. Um ser humano em perfeição deve sempre preservar uma mente calma e pacífica e jamais permitir que a paixão ou um desejo transitório perturbe sua tranquilidade.
Não penso que a busca do conhecimento seja exceção a essa regra. Se o estudo ao qual você se dedica tem tendência a enfraquecer seus afetos e a destruir seu gosto por aqueles prazeres simples nos quais nenhum elemento impuro pode se misturar, então esse estudo é certamente ilícito, isto é, não apropriado à mente humana. Se essa regra fosse sempre observada, se nenhum homem permitisse que qualquer busca interferisse com a tranquilidade de suas afeições domésticas, a Grécia não teria sido escravizada, César teria poupado seu país, a América teria sido descoberta mais gradualmente. E os impérios do México e do Peru não teriam sido destruídos. Mas esqueço-me de que estou moralizando na parte mais interessante de minha história, e seu olhar me recorda que devo prosseguir. Meu pai não fez qualquer reprovação em suas cartas e apenas observou meu silêncio perguntando por minhas ocupações com mais particularidade do que antes. Inverno, primavera e verão passaram durante meus labores, mas eu não acompanhava o desabrochar ou o abrir das folhas, cenas que antes sempre me davam deleite supremo, tão profundamente eu estava absorto em minha ocupação. As folhas daquele ano haviam murchado antes que minha obra se aproximasse do fim, e agora cada dia me mostrava mais claramente o quão bem-sucedido eu havia sido. Mas meu entusiasmo era contido pela minha ansiedade, e eu parecia mais um condenado pela escravidão a labutar nas minas, ou em qualquer outro ofício insalubre, do que um artista ocupado em seu ofício favorito. Todas as noites eu era oprimido por uma febre lenta, e tornava-me nervoso em grau doloroso, a queda de uma folha me assustava, e eu evitava meus semelhantes como se fosse culpado de um crime. Às vezes eu ficava alarmado com o destroço que percebia ter me tornado. A energia de meu propósito sozinha me sustentava, meus labores logo terminariam, e eu acreditava que o exercício e o divertimento então expulsariam a doença incipiente, e prometi a mim mesmo ambos quando minha criação estivesse completa. Capítulo 5. Foi numa noite sombria de novembro que contemplei a realização de meus esforços. Com uma ansiedade que quase chegava à agonia, reuni à minha volta os instrumentos da vida, para que eu pudesse infundir uma centelha de ser na coisa sem vida que jazia a meus pés. Já era 1h da manhã, a chuva tamborilava lugubremente contra os vidros, e minha vela estava quase se consumindo, quando, ao clarão vacilante da luz semi-extinta, vi o opaco olho amarelo da criatura se abrir, ela respirou com dificuldade, e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Como posso descrever minhas emoções diante dessa catástrofe, ou como delinear o desgraçado que, com tantos e tão infinitos cuidados, eu me esforçara por formar? Seus membros eram proporcionados, e eu havia selecionado seus traços como belos. Belo! Grande Deus! Sua pele amarela mal cobria o trabalho de músculos e artérias por baixo, seus cabelos eram de um negro lustroso e ondulavam, seus dentes tinham um branco perolado, mas essas exuberâncias apenas formavam um contraste ainda mais horrendo com seus olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor que as órbitas esbranquiçadas e baças em que estavam fixos, com sua compleição enrugada e seus lábios retos e negros. Os diversos acidentes da vida não são tão mutáveis quanto os sentimentos da natureza humana. Eu havia trabalhado arduamente por quase 2 anos, com o único propósito de infundir vida em um corpo inanimado. Por isso eu me privara de descanso e saúde. Desejara isso com um ardor que excedia em muito a moderação, mas agora que havia terminado, a beleza do sonho se desfez, e um horror sufocante e nojo encheram meu coração. Incapaz de suportar o aspecto do ser que eu criara, irrompi para fora do quarto e passei muito tempo a percorrer, de um lado a outro, minha câmara de dormir, incapaz de acalmar minha mente para o sono. Por fim, a lassidão sucedeu ao tumulto que eu antes suportara, e atirei-me sobre a cama, ainda vestido, tentando buscar alguns momentos de esquecimento. Mas foi em vão, dormi, é verdade, mas fui perturbado pelos sonhos mais selvagens. Pensei ver Elizabeth, no auge da saúde, caminhando pelas ruas de Ingolstadt. Encantado e surpreso, abracei-a, mas, ao imprimir o primeiro beijo em seus lábios, eles se tornaram lívidos com o tom da morte, seus traços pareciam mudar, e achei que segurava em meus braços o cadáver de minha mãe morta, um sudário envolvia sua forma, e vi os vermes do túmulo rastejando nas dobras do pano de flanela. Despertei do sono tomado de horror, um suor frio cobria minha testa, meus dentes batiam, e cada membro se convulsionava, quando, a luz fraca e amarelada da lua,
que se forçava para dentro através das venezianas da janela, contemplei o desgraçado, o miserável monstro que eu criará. Ele erguia a cortina da cama, e seus olhos, se olhos se lhes pode chamar, estavam fixos em mim. Suas mandíbulas se abriram, e ele murmurou alguns sons inarticulados, enquanto um esgar enrugava-lhe as faces. Poderia ter falado, mas eu não ouvi. Uma das mãos estendeu-se, como se quisesse deter-me, mas escapei e desci correndo as escadas. Procurei refúgio no pátio da casa que eu habitava, onde permaneci pelo resto da noite, caminhando de um lado a outro em grande agitação, escutando atentamente, captando e temendo cada ruído, como se ele fosse anunciar a aproximação do cadáver demoníaco ao qual eu tão miseravelmente dera vida. Oh! Nenhum mortal poderia suportar o horror daquela fisionomia. Uma múmia novamente dotada de animação não poderia ser tão hedionda quanto aquele miserável. Eu o havia contemplado enquanto inacabado, era feio então, mas, quando aqueles músculos e juntas foram tornados capazes de movimento, ele se tornou algo que nem mesmo Dante poderia ter concebido. Passei a noite miseravelmente. Às vezes meu pulso batia tão rápido e tão forte que eu sentia a palpitação de cada artéria, em outros momentos, quase desfalecia ao chão por languidez e fraqueza extrema. Confundida com esse horror, eu sentia a amargura da decepção. Sonhos que haviam sido por tanto tempo meu alimento e meu repouso agradável tornaram-se agora um inferno para mim, e a mudança fora tão rápida, a derrocada tão completa. Amanhã, lúgubre e chuvosa, afinal despontou e revelou aos meus olhos sem sono e doloridos a igreja de Ingolstadt, seu campanário branco e o relógio, que indicava a 6ª. O porteiro abriu os portões do pátio, que naquela noite fora meu asilo, e eu saí às ruas, percorrendo-as a passos rápidos, como se buscasse evitar o desgraçado que eu temia que cada esquina me apresentasse à vista. Não ousei voltar ao aposento que eu habitava, mas senti-me impelido a prosseguir, embora encharcado pela chuva que caía de um céu negro e desolador. Continuei a caminhar assim por algum tempo, tentando, por meio do exercício físico, aliviar o peso que se abatia sobre minha mente. Percorria as ruas sem qualquer concepção clara de onde estava ou do que estava fazendo. Meu coração palpitava na náusea do medo, e eu avançava com passos irregulares, sem ousar olhar em redor de mim. Como aquele que, por estrada erma, anda tomado de medo e pavor. E, tendo uma vez olhado para trás, segue em frente. E não torna mais a voltar a cabeça. Porque sabe que um medonho demônio lhe pisa de perto os calcanhares. Coleridge, a balada do velho marinheiro. Prosseguindo assim, cheguei enfim diante da estalagem em que os diversos diligências e coches costumavam parar. Ali me detive, sem saber porquê, mas permaneci alguns minutos com os olhos fixos em uma carruagem que vinha em minha direção, desde a outra extremidade da rua. À medida que se aproximava, observei que era a diligência suíça. Ela parou exatamente onde eu me encontrava, e, ao se abrir a porta, percebi Henri Clerval, que, ao ver-me, saltou imediatamente. "Meu caro Frankenstein", exclamou ele, "como estou feliz em ver-te! Que fortuna que estejas aqui justamente no momento em que desembarco!" Nada poderia igualar minha alegria ao ver Clerval. Sua presença trouxe de volta ao meu espírito meu pai, Elizabeth e todas aquelas cenas do lar tão caras à minha lembrança. Apertei-lhe a mão, e num instante esqueci meu horror e minha desgraça. Senti, subitamente, e pela primeira vez em muitos meses, uma alegria calma e serena. Acolhi meu amigo, portanto, da maneira mais cordial, e caminhamos em direção ao meu colégio. Clerval continuou falando por algum tempo sobre nossos amigos em comum e sobre sua própria boa fortuna em ter recebido permissão para vir a Ingolstadt. "Podes facilmente acreditar", disse ele, "quão grande foi a dificuldade de convencer meu pai de que todo o conhecimento necessário não estava compreendido na nobre arte da escrituração, e, de fato, creio que o deixei descrente até o fim, pois sua resposta constante às minhas infatigáveis súplicas era a mesma do mestre-escola holandês em O Vigário de Vakefeld: tenho 10.000 florins por ano sem saber grego, como com apetite sem saber grego. Mas seu afeto por mim afinal superou sua aversão ao estudo, e ele permitiu que eu empreendesse uma viagem de descoberta à terra do conhecimento. Dá-me o maior prazer ver-te, mas dize-me como deixaste meu pai, meus irmãos e Elizabeth." "Muito bem",
E muito felizes, apenas um pouco inquietos porque recebem notícias tuas tão raramente. Aliás, tenho intenção de fazer-te eu mesmo algumas censuras em nome deles. Mas, meu caro Frankenstein, continuou ele, parando e fitando-me diretamente, não havia percebido antes como estás muito doente, tão magro e pálido, pareces alguém que tem velado várias noites. Acertaste, tenho estado ultimamente tão profundamente envolvido em um único trabalho que não me permiti repouso suficiente, como vês, mas espero sinceramente, que todos esses afazeres estejam agora encerrados e que eu esteja enfim livre. Tremeu-me o corpo em excesso, eu não podia suportar a ideia de, e menos ainda aludir aos acontecimentos da noite anterior. Caminhei a passos rápidos, e em pouco tempo chegamos ao meu colégio. Então refleti, e o pensamento fez-me estremecer, que a criatura que eu deixara em meu aposento poderia ainda estar lá, viva e andando de um lado a outro. Temia contemplar esse monstro, mas temia ainda mais que Henry o visse. Rogando-lhe, portanto, que permanecesse alguns minutos ao pé da escada, subi em disparada para o meu quarto. Minha mão já estava no ferrolho da porta antes que eu recobrasse a consciência de mim mesmo. Então hesitei, e um calafrio percorreu-me o corpo. Escancarei a porta com força, como as crianças costumam fazer quando esperam que um espectro as aguarde do outro lado, mas nada apareceu. Entrei, temeroso. O aposento estava vazio, e meu quarto também se achava livre de seu hóspede hediondo. Mal podia acreditar que uma felicidade tão grande me houvesse cabido em sorte, mas... Quando me certifiquei de que meu inimigo de fato fugira, bati palmas de alegria e corri até Clerval. Subimos ao meu quarto, e o criado logo trouxe o de jejum, mas eu não conseguia conter-me. Não era apenas alegria o que se apoderava de mim, senti a pele formigar com um excesso de sensibilidade, e meu pulso batia rapidamente. Eu não conseguia permanecer um único instante no mesmo lugar, saltava sobre as cadeiras, batia palmas e ria em voz alta. Clerval, a princípio, atribuiu meu ânimo incomum à alegria com sua chegada, mas, quando me observou mais atentamente, viu um brilho selvagem em meus olhos, para o qual não encontrava explicação, e meu riso alto, irrestrito e desprovido de calor humano o assustou e espantou. Meu caro Vitor, exclamou ele, que é isso, pelo amor de Deus? Não rias desse modo. Como estás doente? Qual é a causa de tudo isso? Não me perguntes, gritei eu, cobrindo os olhos com as mãos, pois pensei ver o espectro temido deslizar para dentro do quarto. Ele o pode dizer. Oh, salva-me! Salva-me! Imaginei que o monstro me agarrava, debati-me furiosamente e caía ao chão em um ataque. Pobre Clerval! Quais não devem ter sido seus sentimentos? Um encontro que ele aguardava com tanta alegria, tão estranhamente transformado em amargura. Mas eu não fui testemunha de sua aflição, pois estava sem vida e não recuperei os sentidos por um tempo muito, muito longo. Este foi o início de uma febre nervosa que me reteve por vários meses. Durante todo esse tempo Henry foi meu único enfermeiro. Soube depois que, conhecendo a idade avançada de meu pai e sua inaptidão para tão longa viagem, e quão desgraçada minha doença tornaria Elizabeth, ele poupou-lhes essa angústia ocultando a gravidade de meu mal. Sabia que eu não poderia ter enfermeiro mais gentil e atencioso do que ele próprio, e, firme na esperança que nutria de minha recuperação, não duvidava de que, em vez de causar dano, praticava para com eles o mais bondoso dos atos. Mas eu estava, na verdade, muito doente, e de certo nada além dos cuidados ilimitados e incessantes de meu amigo poderia ter me devolvido a vida. A figura do monstro ao qual eu dera existência estava para sempre diante de meus olhos, e eu delirava incessantemente a respeito dele. Sem dúvida minhas palavras espantavam Henry. A princípio, ele acreditou que fossem devaneios de minha imaginação perturbada, mas a persistência com que eu voltava continuamente ao mesmo assunto convenceu-o de que minha enfermidade de fato devia sua origem a algum acontecimento incomum e terrível. Com grau muito lento, e com recaídas frequentes que alarmavam e entristeciam meu amigo, recuperei-me. Lembro-me de que, na primeira vez em que fui capaz de observar os objetos exteriores com algum prazer, percebi que as folhas caídas haviam desaparecido e que os brotos jovens despontavam nas árvores que sombreavam minha janela. Era uma primavera divina, e a estação contribuiu grandemente para minha convalescença.
Senti também renascerem em meu peito sentimentos de alegria e afeição, minha melancolia se dissipou e, em pouco tempo, tornei-me tão jovial quanto fora antes de ser acometido pela paixão fatal. Queridíssimo Clerval, exclamei, quão bondoso, quão muito bom tem sido para comigo. Todo este inverno, em vez de ser empregado em estudo, como te prometeras, foi consumido em meu quarto de doente. Como poderei jamais retribuir-te? Sinto o mais profundo remorso pela decepção de que tenho sido causa, mas tu me perdoarás. Retribuir-me-as inteiramente se não te afligires e melhorares o mais depressa que puderes, e, já que pareces de tão bom ânimo, posso falar contigo sobre um assunto, não posso. Tremeu-me o corpo. Um assunto. O que poderia ser? Poderia ele aludir a um objeto em quem eu não ousava sequer pensar? Acalma-te, disse Clerval, que notar a mudança de cor em meu rosto. Não o mencionarei se isso te agitar, mas teu pai e tua prima ficariam muito felizes se recebessem uma carta tua de próprio punho. Eles mal sabem quão doente tens estado e andam inquietos com teu longo silêncio. É só isso, meu caro Henry? Como pudeste supor que meu primeiro pensamento não voaria para aqueles queridíssimos amigos que amo e que são tão merecedores de meu amor? Se esse é o teu estado de espírito, meu amigo, talvez te alegres em ver uma carta que está aqui há alguns dias à tua espera, é de tua prima, creio. Capítulo 6. Clerval então colocou a seguinte carta em minhas mãos. Era de minha querida Elizabeth. Meu queridíssimo primo. Tens estado doente, muito doente, e nem mesmo as cartas constantes do querido e bondoso Henry são suficientes para me tranquilizar a teu respeito. Estás proibido de escrever, de segurar uma pena, ainda assim, uma palavra tua, querido Vitor, é necessária para acalmar nossas apreensões. Há muito tempo venho pensando que cada remessa do correio traria esta linha, e minhas súplicas têm contido meu tio de empreender uma viagem em Golstadt. Evitei que ele enfrentasse os incômodos e talvez perigos de uma viagem tão longa, mas quantas vezes lamentei não poder eu mesma realizá-la. Imagino que a tarefa de cuidar de ti à beira do leito de enfermo haja recaído sobre alguma velha enfermeira mercenária, que jamais poderia adivinhar teus desejos nem atendê-los com o cuidado e o afeto de tua pobre prima. Mas isso agora passou. Clerval escreve que de fato estás melhorando. Espero ansiosamente que confirmes em breve esta notícia com tua própria letra. Fica bom, e volta para nós. Encontrarás um lar feliz e alegre e amigos que te amam ternamente. A saúde de teu pai é vigorosa, e ele não deseja senão ver-te, senão assegurar-se de que estás bem, e nenhuma preocupação jamais obscurecerá sua fisionomia benevolente. Como ficarias satisfeito em notar o aprimoramento de nosso Ernest? Ele tem agora 16 anos e é cheio de atividade e espírito. Deseja ser um verdadeiro suíço e entrar para o serviço estrangeiro, mas não podemos separar-nos dele, ao menos até que seu irmão mais velho nos seja restituído. Meu tio não vê com bons olhos a ideia de uma carreira militar em país distante, mas Ernest nunca teve tua capacidade de aplicação. Ele encara o estudo como um odioso grilhão, passa o tempo ao ar livre, escalando colinas ou remando no lago. Temo que ele se torne um ocioso, a menos que cedamos nesse ponto e lhe permitamos entrar na profissão que escolheu. Pouca alteração, salvo o crescimento de nossas queridas crianças, teve lugar desde que nos deixaste. O lago azul e as montanhas cobertas de neve, esses nunca mudam, e creio que nosso lar plácido e nossos corações satisfeitos se regulam pelas mesmas leis imutáveis. Minhas pequenas ocupações tomam meu tempo e divertem-me, e sou recompensada por qualquer esforço ao ver apenas rostos felizes e amáveis ao meu redor. Desde que partiste, apenas uma mudança ocorreu em nosso pequeno lar. Lembras-te em que ocasião Justine Moritz entrou para nossa família? Provavelmente não. Vou, portanto, relatar sua história em poucas palavras. Madame Moritz, sua mãe, era uma viúva com 4 filhos, dos quais Justine era a terceira. Essa menina sempre fora a favorita do pai, mas, por uma estranha perversidade, a mãe não podia suportá-la e, após a morte de M. Moritz, passou a tratá-la muito mal. Minha tia percebeu isso e, quando Justine tinha 12 anos de idade, convenceu a mãe a permitir que ela viesse morar em nossa casa. As instituições republicanas de nosso país produziram costumes mais simples e felizes do que aqueles que prevalecem nas grandes monarquias que o rodeiam.
Por isso há menos distinção entre as várias classes de seus habitantes, e, como as camadas inferiores não são tão pobres nem tão desprezadas, seus costumes são mais refinados e morais. Uma criada em Genebra não significa o mesmo que uma criada na França ou na Inglaterra. Assim recebida em nossa família, Justine aprendeu os deveres de uma serva, condição que, em nosso afortunado país, não inclui a ideia de ignorância nem o sacrifício da dignidade de um ser humano. Justine, talvez te lembres, era uma grande favorita tua, e recordo-me de que certa vez observaste que, se estivesses de mau humor, um olhar de Justine bastava para dissipá-lo, pela mesma razão que Ariosto dá a respeito da beleza de Angélica. Ela parecia tão franca de coração e feliz. Minha tia concebeu por ela um grande apego, que a levou a proporcionar-lhe uma educação superior à que inicialmente havia pensado. Esse benefício foi plenamente retribuído. Justine era a criaturinha mais grata do mundo. Não quero dizer que fizesse declarações, jamais ouvi uma sequer sair de seus lábios, mas podias ver por seus olhos que ela quase adorava sua protetora. Embora seu temperamento fosse alegre, em muitos aspectos, e refletido, ainda assim prestava máxima atenção a cada gesto de minha tia. Considerava-a ao modelo de toda excelência e se esforçava por imitar-lhe a maneira de falar e de portar-se, de modo que, mesmo agora, ela muitas vezes me faz lembrar minha tia. Quando minha queridíssima tia morreu, todos estavam ocupados demais em sua própria dor para notar a pobre Justine, que a havia assistido durante a doença com a mais ansiosa afeição. A pobre Justine adoeceu gravemente, mas outras provações ainda estavam reservadas para ela. Um a um, seus irmãos e irmã morreram, e sua mãe, com exceção da filha negligenciada, ficou sem filhos. A consciência da mulher se perturbou. Começou a imaginar que a morte de seus favoritos era um juízo do céu para castigar sua parcialidade. Era católica romana, e creio que o confessor confirmou a ideia que ela havia concebido. Assim, poucos meses depois de tua partida para Ingolstadt, Justine foi chamada de volta ao lar por sua mãe arrependida. Pobre menina! Chorou quando deixou nossa casa, estava muito mudada desde a morte de minha tia. A dor dera suavidade e uma atrativa mansidão a seus modos, que antes se distinguiam pela vivacidade. Tampouco sua permanência na casa materna foi de natureza a restaurar-lhe a alegria. A pobre mulher era muito vacilante em seu arrependimento. Às vezes rogava a Justine que perdoasse sua maldade, mas muito mais frequentemente a acusava de ter causado a morte dos irmãos e da irmã. O desgosto incessante acabou lançando Madame Moritz em uma enfermidade consuntiva que, a princípio, aumentou sua irritabilidade, mas que agora terminou para sempre em paz. Ela morreu na primeira chegada do tempo frio, no começo deste último inverno. Justine acaba de voltar para nós, e asseguro-te que a amo ternamente. É muito inteligente e meiga, e extremamente bonita, como mencionei antes. Seu porte e sua expressão lembram-me continuamente minha querida tia. Preciso também dizer-te algumas palavras, meu querido primo, sobre o nosso pequeno e adorado William. Queria que pudesses vê-lo, é muito alto para a idade, com doces olhos azuis sorridentes, cílios escuros e cabelos encaracolados. Quando sorri, surgem duas covinhas em cada face, coradas pela saúde. Já teve uma ou duas esposas de brincadeira, mas Louisa Byron é sua favorita, uma menininha bonita de 5 anos de idade. Agora, querido Vitor, aposto que desejas ser brindado com um pouco de mexerico a respeito das boas gentes de Genebra. A graciosa senhorita Mansfield já recebeu as visitas de congratulação por seu casamento iminente com um jovem inglês, John Melbourne, e sua feia irmã, Manon, casou-se no último outono com M. do Villard, o rico banqueiro. Teu colega de escola favorito, Louis Manoir, sofreu vários reveses desde a partida de Clerval de Genebra. Mas já recobrou o ânimo e corre o boato de que está prestes a casar-se com uma francesa alegre e bonita, Madame Tavernier. Ela é viúva e muito mais velha do que Manoir, mas é muito admirada e querida por todos. Escrevendo, acabei por ficar mais animada, querido primo, mas minha ansiedade volta a mim quando concluo. Escreve, queridíssimo Vitor, uma linha, uma palavra será uma bênção para nós. 10.000 agradecimentos a Henry por sua bondade, seu afeto e suas muitas cartas, somos sinceramente gratos. Adeus, meu primo, cuida de ti, e, suplico-te, escreve. Elizabeth Lavenza.
Genebra, 18 de março de 17. Querida, queridíssima Elizabeth, exclamei, quando terminei de ler sua carta. Vou escrever imediatamente e poupá-los da ansiedade que devem estar sentindo. Escrevi, e esse esforço me fatigou profundamente, mas minha convalescença havia começado e progredia regularmente. Em mais 15 dias eu já podia deixar meu quarto. Um dos meus primeiros deveres após a recuperação foi apresentar Clerval aos vários professores da universidade. Ao fazer isso, sofri uma espécie de tratamento rude, pouco adequado às feridas que minha mente havia sofrido. Desde a noite fatal, o fim de meus labores e o início de meus infortúnios, eu havia concebido uma antipatia violenta até mesmo pelo nome de filosofia natural. Quando eu já estava de outro modo completamente restabelecido em saúde, a visão de um instrumento químico renovava toda a agonia de meus sintomas nervosos. Henry percebeu isso e havia retirado todo o meu aparato de minhas vistas. Também havia mudado meu aposento, pois notara que eu desenvolvera aversão pelo quarto que antes fora meu laboratório. Mas esses cuidados de Clerval foram inúteis quando visitei os professores. M. Waldman infligiu-me tormento quando elogiou, com bondade e entusiasmo, o extraordinário progresso que eu havia feito nas ciências. Logo percebeu que eu detestava o assunto, mas, sem adivinhar a causa real. Atribuiu meus sentimentos à modéstia e mudou o tema, passando de meu aprimoramento para a própria ciência, com o desejo, como eu via claramente, de estimular-me a falar. O que eu poderia fazer? Sua intenção era agradar, e ele me torturava. Sentia como se ele colocasse cuidadosamente, um a um, diante de mim, os instrumentos que seriam depois usados para infligir-me uma morte lenta e cruel. Eu me contorcia sob suas palavras, mas não ousava demonstrar a dor que sentia. Clerval, cujos olhos e sentimentos sempre eram rápidos em discernir as sensações alheias, afastou o tema, alegando, como desculpa, sua total ignorância, e a conversa tomou um rumo mais geral. Agradeci a meu amigo do fundo do coração, mas não falei. Via claramente que ele estava surpreso, mas nunca tentou arrancar meu segredo, e, embora eu o amasse com uma mistura de afeto e reverência sem limites, nunca consegui persuadir-me a confiar-lhe aquele acontecimento que tão frequentemente voltava à minha lembrança. Mas cujo relato a outra pessoa eu temia que apenas o gravasse mais profundamente em minha mente. M. Krempe não foi igualmente dócil, e, no meu estado de então, de sensibilidade quase insuportável, seus elogios rudes e bruscos me causaram ainda mais dor do que a aprovação benevolente de M. Waldman. Maldito sujeito, gritou ele, ora, M. Clerval, asseguro-lhe que ele nos ultrapassou a todos. Sim, arregale os olhos se quiser, mas é verdade. Um rapaz que, há poucos anos, acreditava em Cornélios Agripa tão firmemente quanto no Evangelho, agora se colocou à frente da universidade, e, se não for logo derrubado, ficaremos todos envergonhados. Sim, continuou ele, observando meu rosto expressivo de sofrimento. M. Frankenstein é modesto, excelente qualidade em um jovem. Jovens devem ser desconfiados de si mesmos, sabe, M. Clerval, eu também era assim quando jovem, mas isso passa muito depressa. M. Krempe havia começado então um elogio de si mesmo, o que felizmente desviou a conversa de um assunto que tanto me atormentava. Clerval nunca havia partilhado de meus gostos pela ciência natural, e suas ocupações literárias eram totalmente diferentes daquelas que me haviam absorvido. Ele viera à universidade com o projeto de tornar-se completo mestre das línguas orientais, e assim, abrir caminho para o plano de vida que havia traçado para si. Resolvido a não seguir uma carreira inglória, voltou seus olhos para o Oriente, como oferecendo campo adequado ao seu espírito de empreendimento. As línguas persa, árabe e sânscrita ocuparam sua atenção, e eu fui facilmente induzido a entrar nos mesmos estudos. A ociosidade sempre me fora incômoda, e agora que eu desejava fugir da reflexão e odiava meus estudos anteriores, encontrei grande alívio em ser companheiro de aprendizado de meu amigo, achando não apenas instrução, mas consolação nas obras dos orientalistas. Eu não tentei, como ele, um conhecimento crítico dos dialetos, pois não planejava fazer deles outro uso além do entretenimento temporário. Li apenas para compreender seu significado, e eles bem recompensavam meus esforços. Sua melancolia é suave e seu júbilo é elevado, a um grau que jamais experimentei ao estudar autores de qualquer outro país.
Quando se lêem seus escritos, a vida parece consistir em um sol quente e um jardim de rosas, nos sorrisos e carrancas de uma bela inimiga, e no fogo que consome o próprio coração. Quão diferente da poesia viril e heroica da Grécia e de Roma! O verão passou nessas ocupações, e meu retorno a Genebra estava marcado para o fim do outono, mas, sendo atrasado por vários incidentes, o inverno e a neve chegaram, as estradas foram consideradas intransitáveis, e minha viagem foi adiada até a primavera seguinte. Senti esse atraso muito amargamente, pois ansiava por ver minha cidade natal e meus queridos amigos. Meu retorno só havia sido adiado por tanto tempo por relutar em deixar Clerval em um lugar estranho antes que ele tivesse contato com algum de seus habitantes. O inverno, entretanto, foi alegremente passado, e, embora a primavera fosse extraordinariamente tardia, quando chegou sua beleza compensou sua demora. O mês de maio já havia começado, e eu esperava diariamente a carta que fixaria a data de minha partida, quando Henry propôs uma caminhada pelos arredores de Ingolstadt, para que eu pudesse despedir-me pessoalmente da região que habitara por tanto tempo. Aceitei com prazer essa proposta, gostava de exercício, e Clerval sempre fora meu companheiro favorito nas caminhadas que eu fizera entre as paisagens de meu país natal. Passamos 15 dias nessas andanças, minha saúde e meu ânimo já muito estavam restaurados, e ganharam força adicional pelo ar salubre que eu respirava, pelos incidentes naturais de nossa jornada e pela conversa de meu amigo. O estudo havia anteriormente me afastado do convívio de meus semelhantes e me tornará insociável, mas Clerval despertou os melhores sentimentos de meu coração, ele me ensinou novamente a amar o aspecto da natureza e os rostos alegres das crianças. Excelente amigo! Com quanta sinceridade me amavas, e te esforçavas por elevar minha mente até colocá-la no mesmo nível que a tua. Uma busca egoísta havia me estreitado e sufocado, até que tua gentileza e afeição aqueceram e abriram meus sentidos. Tornei-me a mesma criatura feliz que, poucos anos antes, amada e amante de todos, não tinha tristeza nem cuidado. Quando eu era feliz, a natureza inanimada tinha o poder de me proporcionar as sensações mais deliciosas. Um céu sereno e campos verdejantes enchiam-me de êxtase. A estação presente era de fato divina, as flores da primavera floriam nas sebes, enquanto as do verão já estavam em botão. Eu estava livre dos pensamentos que, durante o ano precedente, haviam pesado sobre mim, apesar de meus esforços para afastá-los, com um fardo invencível. Henry regozijava-se com minha alegria e simpatizava sinceramente com meus sentimentos, esforçava-se por divertir-me, enquanto expressava as sensações que enchiam sua alma. Os recursos de sua mente nessa ocasião eram verdadeiramente admiráveis, sua conversa era cheia de imaginação, e muitas vezes, imitando os escritores persas e árabes, inventava contos de maravilhosa fantasia e paixão. Em outras ocasiões, recitava meus poemas favoritos ou me levava a debates, que sustentava com grande engenhosidade. Retornamos ao nosso colégio numa tarde de domingo, os camponeses dançavam, e todos aqueles que encontrávamos pareciam alegres e felizes. Meu próprio ânimo estava elevado, e eu avançava com sentimentos de alegria e vivacidade irrestritas.